Boa noite, pessoal. Boa noite. Só mais uns minutos, tá, pessoal, para ver. Tem bastante gente faltando ainda.
Vocês conseguiram encontrar o material lá no portal? Sim. Só mais um minutinho. Já vou compartilhando a tela aqui com vocês. Tá, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? De acordo com Chiavenato, gestão de pessoas é um conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento e seleção, treinamento, recompensas, avaliação de desempenho, folha de pagamento e outras tantas coisas que envolvem a gestão de pessoas. E aí a gente vai ver o que é administração de RH, o que é administração de recursos humanos. São as práticas e as políticas necessárias para conduzir os aspectos relacionados às pessoas no trabalho, gerenciamento, especificamente contratação, treinamento, a avaliação de desempenho de novo, a remuneração, a oferta de um ambiente bom e seguro para os funcionários da empresa. Então, quer dizer, administração de RH, que a sigla é ARH, e gestão de pessoas é basicamente a mesma coisa. É o pessoal que trabalha lá no RH da empresa e também os líderes de todos os setores da organização realizarem a gestão das pessoas que trabalham na empresa. Mas tem coisas específicas que só quem faz é o pessoal que trabalha no RH, como a gestão de folha de pagamento, como a gestão de cargos e salários, como a contratação, rescisão, recrutamento e seleção, avaliação de currículos. Isso quem faz é o pessoal de RH responsável pelo RH. A avaliação de desempenho é o pessoal de RH que faz, acompanhado do líder ou do gestor do setor aos quais estão atrelados os funcionários que vão ser avaliados e analisados. As práticas e as políticas de RH, elas são conduzir a análise de cargos. O que é a análise de cargos? É quando a gente tem as funções dentro da empresa definidas, que é, por exemplo, tá, pessoal? A recepcionista, que é a secretária, que fica lá na frente, um auxiliar administrativo, o assistente administrativo, o analista administrativo e o gerente administrativo. Eu peguei uma coisa bem genérica, tá? Porque fica mais fácil de explicar. E a análise de cargo, ela consiste em pegar esta função, descrever quais são as tarefas que a pessoa que trabalha nessa função de recepcionista, por exemplo, o que é que ela precisa fazer? O que é que ela precisa saber para fazer? E qual é a graduação, quais são as competências? Ela precisa ter ensino médio completo? Ela precisa ter um curso técnico específico na área ou em áreas administrativas? Ela precisa estar cursando graduação ou tendo um curso técnico basta? Entende? Esta é a
é a condução da análise de cargo, é nós analisarmos o que é que uma pessoa precisa conhecer e ter conhecimento para entrar naquele cargo. Precisa também o pessoal, as práticas e políticas, prever as necessidades de trabalho e recrutar candidatos. Quer dizer, de acordo com conversas que o pessoal de RH tem com os líderes e com os gestores dos setores, faz uma análise, um levantamento e identifica a necessidade de recrutar e contratar novos candidatos para trabalhar na empresa. Faz também a seleção dos candidatos, orienta e treina, faz a integração desses novos colaboradores, realiza avaliação de desempenhos, faz a comunicação, faz a entrevista de seleção, entrevista de a avaliação de desempenho, faz aconselhamento aos profissionais de acordo com a conversa, com o que acontece, faz o disciplinamento, dá as orientações necessárias quando existem essas conversas, faz treinamento e desenvolvimento, constrói o comprometimento do funcionário na organização, e assim sucessivamente. São uma série de requisitos que fazem parte das políticas e práticas do RH, da gestão de pessoas. Assim, então, a gestão de pessoas, ela se baseia em alguns aspectos fundamentais. Pessoas como ser humano. Ver e olhar para as pessoas com que elas têm personalidade própria, que elas têm as suas particularidades, que elas são diferentes uma das outras. As pessoas não são iguais. Por mais parecidas que sejam as funções e as atividades que elas desempenham, elas não são iguais e elas nem sempre vão fazer igual a outra pessoa. Cada um tem as suas habilidades, cada um tem as suas competências, cada um conhece o seu potencial e cabe ao pessoal, então, da gestão de pessoas, identificar o potencial, as capacidades, os conhecimentos adequados de cada pessoa e onde colocá-las dentro da organização. Pessoas como pessoas, não como meros recursos da organização. Cada ser humano, cada pessoa, seja homem, seja mulher, seja adolescente, que trabalham dentro de uma organização, eles têm uma personalidade própria, eles têm o seu conhecimento, têm a sua bagagem, a sua história de vida. Então, de acordo com o conhecimento de cada uma dessas pessoas, pessoal de gestão de pessoas precisa identificar e conseguir colocar as pessoas na posição correta para desempenhar as atividades dentro da organização. E o que é que são as pessoas como parceiras da organização? São pessoas capazes de conduzir a organização à excelência e ao sucesso, quer dizer, são pessoas que trabalham, que empenham os seus esforços, a sua dedicação, o seu comprometimento, assumem os riscos e as responsabilidades, trabalham dentro das expectativas para colher os frutos, para atingir as metas, os objetivos. E o que é que a organização dá em troca de toda essa dedicação das pessoas? O investimento, que é o salário, os incentivos financeiros, que são o pacote de benefícios, a possibilidade de crescimento profissional, que também proporciona a satisfação de carreira dessas empresas dentro da organização. Até aqui, tudo certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não? Então eu vou seguir. Todo investimento só se justifica quando traz um retorno razoável.
Isso, no sentido de gestão de pessoas, significa que... Deixa eu só incluir o Matheus aqui. O investimento feito são os salários, as bonificações, o pacote de benefícios. E algumas pessoas têm a percepção, alguns gestores, alguns líderes, que o funcionário só se paga quando ele traz retorno. E o que é um funcionário que traz retorno? É quando a equipe como um todo trabalha engajada do mesmo objetivo para atingir as metas e as perspectivas da organização. Então, isso significa que a organização precisa ter um retorno financeiro para garantir o investimento financeiro realizado nessas pessoas. Isso é a reciprocidade que existe entre pessoas e organizações, é a autonomia e a ação. E não a inércia, a passividade, a dependência, são pessoas ativas como parceiros da organização que trabalham engajados, são proativos, são comprometidos e fazem o seu melhor e dão a sua melhor dedicação para atingir esses objetivos, porque tem aquele pensamento assim, tu trabalha e tu precisa eventualmente ou toda semana acaba fazendo horas extras e no final de semana, na conversa em família, aparece lá aquele tio, aquele primo, aquele vô do primo que fala assim, tu tá trabalhando que nem uma louca para deixar o teu patrão rico. E eles não têm a percepção de que eu estou trabalhando, na visão dele, como uma louca, fazendo horas extras para garantir no final do mês o meu sustento, o meu salário, porque se a empresa não faturar, a empresa não tem condições de pagar o meu salário. Então, eu preciso fazer por merecer. Eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, mesmo que eu dependa de fazer horas extras, para garantir o faturamento da empresa. Com isso, eu garanto que a empresa vai pagar o meu salário, dos meus colegas, vai pagar os impostos em dia. Então, isso são pessoas parceiras, são pessoas ativas, que não pensam só no seu umbigo e não olham só para o seu umbigo. Tipo, acabou meu horário de trabalho, eu vou embora e tchau e bênção. Não, elas pensam também no reflexo que tem o seu trabalho e todas as coisas que podem ser atingidas e que podem acontecer por elas estarem trabalhando e se dedicando ou não em prol dos objetivos da organização. Pessoas como parceiras da organização são capazes de conduzir a organização. Eu estou com um slide repetido aqui, desculpa. Pessoas como talentos, fornecedores de competência. São elementos vivos, portadores de competências essenciais ao sucesso da organização. São as pessoas que trabalham, que têm uma competência específica, um conhecimento específico, que garantem a essência, o sucesso organizacional, que garantem que aquela empresa seja uma referência. Por exemplo, se vocês forem em uma farmácia, e na farmácia tem lá só os atendentes e são funcionários novos. Eles não têm muito conhecimento sobre medicamento e o farmacêutico de plantão, que deveria estar na farmácia, não está. Vocês chegam lá fazendo um questionamento sobre determinada medicação e a pessoa não sabe te responder, não sabe te orientar. Tu vai embora porque tu ficou com dúvidas, não te sente seguro e vai em outra farmácia. E tu começa a fazer as mesmas perguntas para o atendente. Ele vai dizer, eu não sei te responder, mas eu vou chamar o farmacêutico para conversar contigo. Aí vem lá o farmacêutico, te atende na maior boa vontade e tira as dúvidas a respeito da medicação que tu ganhou para tomar, que o médico não esclareceu. O médico te receitou, falou que tu tens enxaqueca e tu precisa tomar 40 gotas de dipirona 3 vezes ao dia.
mas ele não te explicou se a dipirona tem ou não efeito colateral, se ela funciona para enxaqueca, se ela é um remédio paliativo e sucessivamente tantas outras dúvidas que podem surgir. E o farmacêutico vai saber tirar as tuas dúvidas. E se de repente ele conhece algum outro medicamento, ele vai dizer: olha, amanhã tu volta lá no teu médico e fala para ele sobre esse medicamento, e aí ele vai te receitar, tu volta aqui e eu vendo para ti. Então, essa é a essência. Isso é o que garante a competência e o sucesso da organização. Tu ter lá uma pessoa como tua parceira, como um talento que tu tem, que tem a capacidade de conversar com os teus clientes, de cativar os teus clientes, assim como também tu ter como é equipamento, eu ia dizer, material, tu ter produtos de ponta, tu ter tecnologia para oferecer para os teus clientes, né? Então, tanto os teus fornecedores estão te dando produtos para que tu venda com excelência, com qualidade, e também tu tem lá aquele talento dentro da tua organização que vai atender bem os teus clientes e tu sabe que aquele cliente vai sempre voltar. Construir as competências das pessoas é extremamente difícil, porque quando tu pega um jovem aprendiz para treinar ele, para ele aprender a trabalhar, tu construir as competências nele em relação a trabalho, a comprometimento, aos valores, à cultura organizacional, sobre as regras que impõe a legislação, é mais fácil do que pegarmos uma pessoa que já tem uma bagagem, já tem uma história de vida, já tem uma experiência profissional e a gente querer impor para elas outras competências, novos aprendizados. Ela já passou pelo estado de maturação. Então, é mais difícil. Não é que elas não aprendem, elas aprendem. Todo mundo aprende alguma coisa nova todo dia. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo: aprendermos e conseguirmos construir mais e mais o nosso conhecimento. Mas quando se trata de trabalho, de repente tu ocupava a mesma função em outra empresa e tu vai para outra empresa, isso significa aquela pessoa que vem com vícios. Ela tem os vícios, ela tem os costumes de como ela fazia na outra organização, que era outra cultura, era completamente diferente, mas ela traz isso na sua bagagem. E aí cabe à gestão de pessoas e ao líder do setor lapidar essa pessoa, levando para ela novos aprendizados, novas tecnologias e mostrando: olha, aqui nós fazemos assim, mas nós estamos abertos à sugestão, e de repente ela vai ver que ela fazia de uma maneira completamente difícil e que o que ela está aprendendo é muito mais fácil e mais ágil, e ela vai acabar mudando e aceitando a mudança. Pessoas como capital humano. As pessoas que trabalham na organização, todos os funcionários, todos os colaboradores, seja da tia do cafezinho, a tia da limpeza, ao presidente da empresa, todos, de modo geral, sem discriminação, sem referência à função, são o capital, são o principal capital ativo, capital humano da organização. Por quê? Porque cada um tem consigo a sua bagagem, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua proatividade, a sua dedicação, responsabilidade, comprometimento com a organização, com o negócio, com o atingimento das metas e dos objetivos. Então, quer dizer, pessoas como capital humano são todos os funcionários de todas as funções, de todos os setores, que são o principal capital da empresa. É o que eu costumo dizer: o bem mais precioso que uma organização tem são os seus colaboradores. Por quê? Porque sem eles nada funciona. A empresa não vai abrir as portas, a empresa não vai ter faturamento,
porque o proprietário da empresa sozinho não vai conseguir atender o telefone, fazer ligação, dar retorno para cliente, abrir a empresa, fechar a empresa, processar a venda, emitir nota fiscal, gerar boleto, fazer todo o processo, comprar produto para ter para vender, sozinho ele não consegue. Ele pode até tentar no começo, quando ele é pequenininho, que ele vende de repente lá só sabonete, mas vai chegar um dado momento que ele vai crescer e ele não vai mais conseguir fazer sozinho. E aí o capital humano, as pessoas que trabalham com o dono da empresa, com olhos de dono, com pensamento de dono, que batalham e lutam pelo atingimento das metas e dos objetivos, é que são o verdadeiro e principal ativo das organizações. Alguma dúvida de vocês até aqui, pessoal, ou eu posso continuar? Modelo de gestão, então. A gente vai falar sobre os modelos de gestão de pessoas. Existem, eu coloquei alguns aqui, eu não coloquei todos, tá? Mas existem mais do que esses. Departamento pessoal. O que é o departamento pessoal? A gente ouve falar muito em DP, que é o departamento pessoal, nos escritórios de contabilidade. O escritório de contabilidade tem o pessoal da contabilidade, do fiscal, do DP, da recepção e o office boy lá, que normalmente ele é o responsável pelo arquivo. O pessoal de departamento pessoal, ele precisa ter conhecimento sobre legislação trabalhista, estar atento a todas as mudanças da legislação trabalhista, exercer as atividades operacionais, que é cadastro de funcionário no sistema, que são funcionários novos, cadastra no sistema, vincula ao e-social, emite contrato de trabalho e demais documentos atrelados à contratação, gera férias, gera folha de pagamento, faz fechamento de ponto, faz toda a parte burocrática do departamento pessoal, que é o que envolve a administração financeira do departamento pessoal, que é pagamento de folha, férias, admissão, rescisão, as informações prestadas ao governo, que daí antigamente, nem tão antigamente assim, era o CAGED. Através do CAGED se faziam informações ao governo, agora não é mais CAGED, é o e-social. Faz a CEFIP é a declaração para a Previdência Social e para o FGTS, e a partir dali, então, se gera a guia de FGTS. Faz a declaração do e-social, que a partir dela se gera a guia de INSS, do INSS retido e INSS patronal, a partir de todas essas funções que o departamento pessoal é responsável por executar. O setor de comportamento humano faz a seleção, a modelagem, a cultura organizacional, trabalha muito com a cultura organizacional, com a missão, a visão, os valores da empresa. O pessoal estratégico, né, que faz o assessoramento da organização, faz o planejamento estratégico, trabalha com ferramentas que agregam valor, que faz o levantamento das necessidades e faz o planejamento de ações de RH para a empresa como um todo, para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos. Isso varia muito de organização para organização, tá? O pessoal de competência, que também tem foco no planejamento estratégico e desenvolve ações para reter e atrair talentos, reter competências essenciais, que são aqueles funcionários-chave que a gente tem na empresa, que fazem o trabalho essencial e são os. Não que eles sejam insubstituíveis, tá? Porque ninguém é insubstituível, mas são aquelas pessoas que fazem o trabalho essencial, fundamental, que conhecem do início ao fim o processo, e são pessoas que a organização não gostaria de perder, né? Isso é o pessoal de competência. Outro modelo de gestão de pessoas que tem é de treinamento e desenvolvimento, que faz a parte de desenvolvimento, treinamento
das pessoas, da equipe de trabalho, de todos os profissionais. O que mais tem? Recrutamento e seleção, que é responsável só pelo recrutamento e seleção. Normalmente, empresas maiores, as multinacionais, que têm um fluxo muito grande de funcionários, eles contratam uma ou mais pessoas que vão trabalhar só com treinamento e desenvolvimento. Aí eles vão ter uma ou mais pessoas que vai trabalhar só com recrutamento e seleção, normalmente duas, uma analisa currículos e a outra faz as entrevistas. Uma seleciona, separa, passa para outra e a outra faz as entrevistas. O pessoal que trabalha com plano de cargos e salários, gestão de salários, né? Aí já é outra também, gestão diferente, e várias outras que tem aí, eu coloquei aqui só as principais. A globalização e as mudanças no RH, então. Para melhor entender o papel do RH, é muito importante que se tenha noção da velocidade que as coisas mudam, do que é a globalização. Quando eu comecei a trabalhar com departamento pessoal, num escritório contábil. E naquela época ainda, nem faz tanto tempo assim, a folha da doméstica ela era feita em uma máquina de datilografar. E hoje a folha da doméstica é feita através do programa do E-Social, com um certificado digital do CPF do empregador ou o do contador, no caso, né? E as coisas mudam numa velocidade tão grande com a globalização das informações, com a concorrência, as tendências que acontecem e a pressão pela competitividade, que até bem pouco tempo atrás o RH ele só poderia trabalhar se fosse de modo presencial, se fosse dentro da empresa, dentro da organização, porque existia aquela percepção assim, ó, o RH precisa estar aqui para vigiar e coordenar a minha equipe de trabalho, mas não é bem assim, tá, pessoal? O RH, existem determinadas funções, como eu acabei de citar, do pessoal de gestão de pessoas, que pode trabalhar remoto. O pessoal de departamento pessoal pode trabalhar remoto. Isso da globalização, dessa mudança e do que eu estou falando, veio com a pandemia, tá? O pessoal de departamento pessoal pode trabalhar remoto, pode trabalhar home office, né? Trabalhar remoto é trabalhar home office, porque tu acessa o sistema da empresa através do teu computador em casa. Por que pode trabalhar remoto? Porque se tiver um WhatsApp com um grupo para entrar em contato com a equipe de trabalhadores para tirar dúvidas ou esclarecer dúvidas, ele pode trabalhar remoto, acessa o sistema, faz a folha de pagamento, férias, admissão, rescisão, recebe tudo por e-mail, envia tudo por e-mail e lá na empresa vai ter uma pessoa responsável para impressão. Recrutamento e seleção, pode trabalhar home office? Pode fazer as entrevistas online. Tudo isso já acontecia antes da globalização, antes da pandemia, claro, mas agora está muito mais forte, entende? As empresas estão contratando muito pessoas do setor de RH para trabalhar home office. O mundo ele muda com uma rapidez muito incrível, assim, é muito rápido que as coisas mudam. Hoje é de uma maneira, amanhã já é completamente de outra. Treinamento e desenvolvimento pode ser feito home office? Pode. Nós estamos tendo aula agora home office. Eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês e a gente está fazendo pelo EAD, pelo home office, a nossa aula. Então, isso tudo veio com a globalização. Já é de algum tempo que as aulas EAD acontecem, mas os treinamentos nas organizações também podem ser remoto. Podem ser durante o expediente, podem ser depois do expediente, pela modalidade online também, que não tem problema nenhum. Aqui eu trago para vocês o RH como uma função ou departamento.
É uma unidade operacional de staff. É o prestador de serviço nas áreas de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, comunicação, higiene, segurança no trabalho, pacote de benefícios. A segurança no trabalho, mas espera aí, segurança no trabalho não seria o técnico de segurança o responsável por isso? Sim, o técnico de segurança do trabalho da organização é o responsável pela segurança no trabalho, mas o RH precisa ter pleno conhecimento pessoal da gestão de pessoas. E aí, gestão de pessoas cabe tanto ao RH como aos líderes setoriais, precisam ter conhecimento sobre as normas e as regras de segurança do trabalho. Precisam saber que para uma pessoa trabalhar em um computador precisa atender aos pré-requisitos da NR17. A cadeira precisa ter escora de braço, precisa ter encosto nas costas. Ah, mas a cadeira que eu comprei para minha recepcionista não tem escora de braço. Ok, mas então vamos verificar. O assento está no diâmetro certo? O encosto das costas está adequado? A mesa que ela trabalha, a estação de trabalho dela, tem apoio para os braços? Tem espaço para apoio dos braços? Sim, a mesa tem. Então, beleza, atendeu a NR17, que é relativa à segurança do trabalho. Pacote de benefícios. Pacote de benefícios é para atrair e reter talentos na organização. Porque uma organização que oferece um pacote de benefícios atraente para os funcionários que estão na empresa não vão querer sair, e os que estão em busca de trabalho vão querer ir para essa empresa. Então, eles vão batalhar e vão lutar por isso, para que eles tenham esse atendimento, para que eles tenham esses benefícios. O RH como um conjunto de práticas de recursos humanos. Aqui se refere ao modo que a organização opera com atividades de recrutamento e seleção, quando faz a captação de currículos para recrutar e contratar novos trabalhadores, de que maneira faz o treinamento e o desenvolvimento da sua equipe, como proporciona esses treinamentos, faz a gestão da remuneração dos funcionários, acompanha os sindicatos para ver se saiu dissídio, não saiu, por que não saiu, está atrasado, providencia o reajuste no sistema, comunica os funcionários que o reajuste saiu, os benefícios, é o pacote de benefícios, faz a gestão, contrata um funcionário novo, cadastra ele no plano de saúde, cadastra ele no pacote de benefícios do Vale Alimentação ou Vale Refeição, a comunicação entre a equipe de trabalho, a segurança e a higiene de novo. E o RH como profissão, são os profissionais que trabalham diretamente com recursos humanos. São aquelas pessoas que selecionam, que treinam, que administram, que possibilitam que as pessoas trabalhem, faz a captação, faz a gestão das pessoas, faz a avaliação de desempenho, faz o pacote de benefícios, faz toda a gestão das pessoas e a parte burocrática acompanha. A empresa tem 2 profissionais no RH, um responsável pela parte burocrática e o outro responsável pela parte humana. O que é a parte humana? É recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, é providenciar os eventos, organizar os eventos, é a questão de segurança no trabalho e tudo mais. E essa pessoa responsável por humanas, normalmente ela é o gestor do RH, ou supervisor, ou coordenador, isso muda de uma empresa para outra, e esta pessoa precisa estar atenta ao que o outro colega que trabalha com a parte burocrática faz, o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo no mundo. Saiu uma mudança na legislação trabalhista, mudou tal coisa, precisa estar atento a tudo, então.
Administração de recursos humanos, aqui tem as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, tá, pessoal? Administração de recursos humanos para a gestão de pessoas e para a gestão de talentos humanos. Existem vários nomes, isso muda de empresa para empresa. Algumas empresas chamam o setor de RH mesmo, outras empresas chamam o setor de capital humano, outras pessoas chamam o setor de talentos humanos, de gestão de pessoas, chamam de gente e gestão, e muda de empresa para empresa esse nome. E a evolução que aconteceu ao longo do tempo foi que as pessoas eram recursos produtivos, elas estavam lá para produzir e trazer retorno. Depois elas foram reconhecidas como seres humanos e, por fim, provedoras de competências. Tratamento padronizado e uniforme passou para tratamento individualizado, quer dizer, cada pessoa vista individualmente, com as suas peculiaridades, com a sua bagagem, e de uma maneira personalizada, uma conversa individual, né? Tentando entender e conhecer esta pessoa. A busca de atividade física ou intelectual, que passou para atividade física e mental, usando a mentalidade das pessoas, o conhecimento que elas tinham, e depois apenas atividade intelectual. Atividade física se referia à força, porque não existia muito ainda a questão burocrática das máquinas, né? A era industrial, então, que passou para a era da informação e hoje nós estamos na era do conhecimento. ênfase operacional, tem ênfase na tática, a gestão de pessoas, e a gestão de talentos humanos, ênfase em estratégias da organização. O tipo de trabalho, o trabalho mental e o trabalho intelectual. A manutenção do status quo, quer dizer, o que está sendo feito não vai ser mudado, a gente está dando certo assim, um time que está ganhando não se mexe. Na gestão de pessoas se trabalhava muito com a criatividade, buscando a informação das pessoas e, por fim, talentos humanos, busca-se então inovação, sempre abertos à mudança. Trabalho isolado, cada um fazia o seu trabalho. A colaboração, onde as pessoas umas ajudavam as outras, e a participação ativa e proativa, quer dizer, tu tá com dificuldade aí, espera aí que eu vou te ajudar. A gente vai trabalhar junto e vai resolver esse problema. E aí vem a participação ativa e proativa. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ou tá ficando claro? Tudo certo? Por que é que a administração de RH é importante em todos os cursos? Porque se nós formos observar, em todos os cursos, sejam técnicos ou seja na faculdade, todos eles têm a disciplina de RH, de recursos humanos. E qual é a importância? Porque eu vou ser, digamos, gerente de logística. Por que eu tenho que entender de administração de recursos humanos? Por que eu tenho que entender de RH? Porque eu preciso saber como eu vou contratar a pessoa certa, eu preciso saber qual é a pergunta certa que eu tenho que fazer para o RH. Eu quero demitir uma funcionária que voltou de licença maternidade porque eu precisava daquele funcionário e na ausência dela eu acabei contratando outra e eu gostei mais da outra, então eu não tenho mais espaço para essa pessoa. Espera aí. Ela tá voltando da maternidade, tu não pode demitir porque ela tem estabilidade por X dias. Digamos, Sindicato do Comércio, 150 dias, a partir do nascimento do bebê. Então acabou os 120 dias de licença maternidade, eu vou dar 30 dias de férias para ela. Ok, beleza, tu pode dar 30 dias de férias para ela, ela retorna, e aí pode então se fazer o desligamento. Ou não, é 180 dias, ou é 150 dias a partir do retorno.
né? Então, isso muda. E aí o pessoal de RH precisa ter conhecimento profundo sobre a convenção coletiva da empresa que trabalha, assim também como sobre a legislação, e o gestor e também os funcionários, a equipe de trabalho, precisa ter conhecimento de qual é a pergunta certa a ser feita, né? Não pode o gestor chegar no RH simplesmente dizendo: eu quero demitir a Maria. Ele precisa saber que para demitir a Maria existe uma legislação, existe uma regra que precisa ser cumprida, assim como também para a admissão de um novo funcionário. Eu vou contratar um novo funcionário e o que é que eu preciso saber e entender para essa contratação nova? Precisa também ter conhecimento de RH para saber administrar o índice de rotatividade, contratação e demissão de funcionários. Quanto mais alto é o índice de rotatividade, o entra e sai de funcionários que a gente fala, depois a gente ouve falar na rua assim: ah, naquela empresa lá ninguém para, o pessoal não gosta de trabalhar lá, é muito ruim de trabalhar lá. Por quê? O que é que acontece naquela empresa que ninguém quer trabalhar lá? De repente é um gestor, de repente o problema é o trabalho. Então, quando se tem conhecimento do RH, consegue se trabalhar com o planejamento estratégico, com análise mais profunda de funções, de salário, de pacote de benefícios. E o RH está lá para prestar apoio aos gestores e auxiliar para que diminua a rotatividade, assim como também o absenteísmo, que são as faltas, os atestados, os atrasos, as saídas antecipadas, e também para não se deparar com um funcionário que não dá o seu melhor, né? Aí o conhecimento sobre RH te auxilia no gerenciamento da equipe, no gerenciamento das necessidades, no gerenciamento de tudo que tu precisa fazer que envolve as pessoas da empresa a qual tu trabalha. Então, não é só o RH que tem que ter conhecimento de RH, são os gestores, os líderes, os coordenadores e também a equipe de trabalho. Ter conhecimento de RH também evita que a empresa vá parar em ações trabalhistas, ações discriminatórias, porque quando se tem conhecimento sobre lidar com pessoas, e lidar com pessoas é diferente de falar com a pessoa A e a pessoa B. Com a pessoa A, tu fala para ela assim: você vai lá e faz tal coisa para mim. E ela vai e faz de boa, volta e fala: fiz, tá legal assim? E a pessoa B, tu fala para ela assim: vai lá e faz tal coisa para mim. E ela vai olhar para ti e vai dizer: por quê? Tu não manda em mim? Por que eu tenho que fazer isso? Não é minha função. E ou ela vai se sentir ofendida. Então, se tu chegar na pessoa B e falar assim: por favor, você pode ir lá e fazer tal coisa para mim, é diferente de tu falar com A e B. Aí B vai dizer assim: beleza, vou lá fazer. Por favor, muda tudo. É saber conversar com as pessoas, é entendê-las, é compreendê-las, é conhecer as pessoas. Aí, tendo conhecimento de RH, tendo conhecimento de como lidar com as pessoas, facilita e evita ações trabalhistas, ações discriminatórias, ações por assédio, seja assédio moral, assédio sexual ou por discriminação, como eu já falei. E também permite que a falta de treinamento arruine completamente o departamento. A gente pode tomar como base um departamento de logística, né? Que o gestor não tem o menor conhecimento, o menor tato para lidar com as pessoas, ele trata todo mundo no berro, como se ele estivesse no campo lidando com bicho, né? E muitas vezes nem com bicho a gente grita. Então, é importante esse conhecimento de RH para tratar com as pessoas e para o bom andamento dos negócios. E o tratamento direto das pessoas é e sempre foi parte integral da responsabilidade de todos os gestores. Não é só o RH
responsável por lidar com as pessoas, por dar esclarecimento. Pode que um funcionário venha no RH tirar dúvidas sobre a folha de pagamento. Isso acontece muito, muito. Quando a gente entrega a folha de pagamento, esclarece, fala, eles não têm dúvida nenhuma, entenderam tudo. 5 minutos depois, eles olham a folha, poxa vida, não entendi isso aqui. Eles voltam no RH e perguntam. Algumas vezes eles têm vergonha de retornar no RH e perguntar, eles perguntam para o coordenador, para o gestor, para o líder, para o supervisor, às vezes até para o colega. E aí, quando as pessoas têm conhecimento, elas conseguem esclarecer, ou então elas falam, não, tu precisa realmente ir lá no RH falar com as gurias que elas vão te esclarecer. E também a capacidade de colocar a pessoa certa no trabalho certo, que é tu filtrar o conhecimento, tu filtrar a experiência que a pessoa teve e colocar para trabalhar no lugar certo, realizar a integração dos novos colaboradores na organização, é apresentar a empresa para ele, mostrar como funcionam os processos, apresentar a cultura organizacional para ele, fazê-lo participar e entender dessa cultura, fazer com que se sinta em casa, né? Para que trabalhe mais engajado e com mais vontade, que tenha, como dizia um ex-colega meu, sangue nos olhos de fazer as coisas acontecerem. Treinar colaboradores em trabalhos que constituam uma novidade para eles. A gente tem uma mudança no processo na empresa. Então, quem vai trabalhar nesse setor que houve a mudança de processo? Ah, são 10 pessoas. Chama essas 10 pessoas para uma sala, prepara um treinamento, prepara um coffee break, faz um treinamento com eles, organiza, explica, ensina, chama o líder, chama o cara do sistema, chama o pessoal do TI, e o pessoal vai sair muito mais disposto a trabalhar e fazer acontecer. Isso é também uma tarefa do RH junto com o líder de cada setor. Melhora o desempenho das pessoas, né? Quando a gente trabalha com vontade, quando nós estamos disponíveis e acessíveis para eles conseguirem conversar. Tem empresas que o RH é um setor proibido, trabalha em uma sala fechada e tem só uma janelinha para atender o pessoal. Tem empresas que não, o RH tem inclusive balinha, cafezinho lá para receber as pessoas, para conversar, para esclarecer dúvidas, para fazer alinhamentos. Até quando se vai aplicar uma carta de advertência ou fazer apenas uma conversa de alinhamento, no sentido de uma advertência verbal, tem a maneira certa de fazer, não é simplesmente uma folha, toma, assina aqui, né? Precisa explicar, olha, tu te lembra de tal situação que aconteceu dessa maneira, tu fez assim, não era para ter feito. Então, existe uma sequência cronológica a seguir, e se tu explicar tudo muito bem para a equipe, o líder estiver junto dessa explicação, desse esclarecimento, ou da pessoa que está recebendo a conversa, tudo fica mais fácil. Interpretar políticas e procedimentos da organização, controlar os custos de trabalho. Controlar custos de trabalho é quando a empresa trabalha com redução de custos. E quando ela trabalha com redução de custos, normalmente é corte de hora extra, né? Vamos cortar a hora extra, vamos batalhar, trabalhar, produzir durante o horário de trabalho para melhorar o faturamento, e a gente vai ampliar as nossas vendas, ampliando as vendas, consequentemente vão retornar as horas extras, mas nesse momento é um momento de corte. E aí, entre tantas outras, hora extra foi só um exemplo, né? Existem muitos outros exemplos. Proteger a saúde psicológica dos colaboradores e as suas condições. Isso são as conversas que o pessoal de RH tem com a equipe de trabalho, coletivo ou individual, e o líder muitas vezes participa dessa conversa, nem sempre. Algumas vezes o funcionário, o colaborador, ele quer conversar só com o pessoal de RH, ele não quer que o líder participe, ele não quer que o líder ouça, ele quer uma conversa individual
para ele tirar as dúvidas dele e ele ficar mais tranquilo em relação ao trabalho ou qualquer outra coisa que tenha ou que venha a surgir. Tá certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ficou tudo claro? Sim? Então vamos fazer uma prova semana que vem? Não, semana que vem tem mais conteúdo, tá? É só na outra semana ainda. Em junho a nossa prova. Tá bom? Então por hoje era isso. Um beijo no coração de vocês, uma boa semana. Hoje estava um dia lindo, quentinho, diferente da semana passada, né? Na semana que vem a chuva já vem. Semana que vem não, amanhã. Amanhã já temos chuva, né? E apesar do dia estar lindo, eu ainda preferia o frio da semana passada. Não, o sol estava muito quente. Mas então, beijo no coração de vocês e até semana que vem. E eu sigo à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Tá bom? Tchau!